E eu estou ao lado do diretor do CETEP. Mas para saber o que é CETEP, o que é isso e como isso contribui para a ciência brasileira, para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Fernando, professor, conta para a gente o que vem a ser e o que é importante em tudo aquilo que você faz lá. Bom, Kleber, o CETEP é o Centro de Tecnologia Educacional para Engenharia, é um centro da Escola de Engenharia de São Carlos, que esse ano, 2025, vai completar 45 anos, né? E a ideia principal do CETEP é divulgar e difundir a tecnologia na educação, na engenharia. Olha, enquanto diretor de uma importante, vamos dizer assim, órgão dentro da USP, né? Essa proposta de se divulgar conhecimento, a divulgação científica como um todo, como que ajuda a sociedade? Olha, a gente, por meio do CETEP, a gente consegue chegar um pouco mais próximo da sociedade. Divulgar o que a gente faz aqui dentro, de dentro aqui da nossa comunidade acadêmica para a sociedade. Por exemplo, a gente começou o ano passado um projeto super legal, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, que é o nosso podcast, o Engenhando Talks. A gente inaugurou julho do ano passado e a gente mensalmente ou bimensalmente a gente faz entrevistas, recebe pessoas do nosso podcast, na verdade é um videocast gravado lá no CETEP, na Arena TED, e a gente recebe a comunidade científica para falar de pesquisa, falar de ensino, falar de inovação, falar de extensão, ou seja, levar para a sociedade o que a gente está fazendo aqui de bom para ela. Nosso canal, né, o nosso podcast fica no canal USP, então é o canal USP do YouTube, nos sigam lá, né, o Engenhando Talks. É uma forma do CETEP levar um pouco do que a Escola de Engenharia faz para a sociedade. Agora, uma vez feito tudo isso e, lógico, contribuindo para que a divulgação científica seja ampla e chegue até os mais diferentes rincões aí, você poderia me dizer o que de novo está sendo feito e o que a gente pode esperar enquanto divulgação científica da ESC-USP? Olha, a gente está com vários projetos lá no CETEP, né, incluindo um laboratório de impressão 3D para toda a comunidade utilizar, né? Inclusive, a gente está se preparando para a comunidade, a sociedade conseguir utilizar. A gente também está preparando uma reforma completa no andar térreo lá do CETEP, que vai abrigar um laboratório de realidade virtual, né? Então, a gente pode aplicar isso no ensino, pode trazer a comunidade, né? O ensino médio, o ensino de primeiro grau para participar com a gente. Então, é um pouco do que a gente está trabalhando dentro da minha gestão, estou desde 2023, setembro de 2023 no cargo, então um pouco do que a gente está buscando fazer. Junto com isso, a gente está planejando com essa reforma construir novos 4 estúdios de gravação. Tanto estúdios para aulas EAD, para entrevistas e também para podcast. A gente vai ter um especial lá, que é um MesaCast, né, um estúdio para MesaCast. Isso é um pouquinho do que a gente está preparando. Agora, falando com o Fernando, também é pesquisador, também é professor, também tem uma trajetória dentro da ciência. Fala um pouquinho de você. Quando tudo começou, Fernando? Bom, tudo começou aqui na USP, né? Eu sou aluno da ESC, sou formado aqui em 2003 pela Escola de Engenharia de São Carlos, sou engenheiro civil. E aí eu fiz meu mestrado, depois eu fui trabalhar, eu tenho uma experiência aí, eu tenho uma experiência de em torno de 15 anos. Eu tenho uma experiência em torno de 15 anos na indústria, né, da construção civil, na parte de materiais de construção civil. E eu voltei para a academia para fazer meu doutorado, acabei virando docente do Instituto Maior de Tecnologia e passei no concurso aqui na USP, estou aqui agora como docente da Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Geotecnia. E Kleber, tenho atuado assim, em linhas de pesquisa mais voltadas para o meio ambiente. Então, o aproveitamento de resíduos provenientes da indústria da construção civil. Estou começando a trabalhar um pouco com nanotecnologia para os materiais geotécnicos. Então, um pouco das minhas linhas de pesquisa atuais aqui da Escola de Engenharia. Uma vez pensando que resíduos sólidos é uma coisa importante, e você lembra lá, tem vários nomes importantes, né? Na hidráulica e saneamento, Valdir Schausch e outros tantos aí, né? Que compõem com vocês toda essa força-tarefa. Mas o professor, quando ele pensa o que se faz cientificamente falando com o resíduo sólido, o que pode ser feito? O reaproveitamento, o reciclar? Como que a gente deve pensar resíduos sólidos? Conta para mim.
Um pouco dos dois. A gente tem que reciclar, a gente tem que reutilizar, buscar novas aplicações. É primordial que a gente busque novas aplicações para reutilizar, né? Não dá mais para a gente atuar como a gente atuava antes, né? Simplesmente gerava os resíduos e dispunha eles num local lá. Isso tem impacto ambiental gigantesco. Então a gente tem que reciclar e tem que procurar novas aplicações. Pelo menos é isso que eu estou agindo aí nas minhas linhas de pesquisa. Quando a gente pensa em falar em gestão ambiental, a gente pensa em resíduos sólidos, o reaproveitar, o reutilizar, o reciclar e tantas outras. E o professor Fernando está bem à frente disso tudo. Ele pensa na divulgação científica, mas ele pensa em orientação, fazer ciência, publicar. É assim a dinâmica científica de um bom pesquisador. Professor, fala para mim, quando você imaginou que você poderia ser um cientista, veio como? Você descobriu de que forma? Começou pela iniciação científica? Como que foi sua trajetória? Comecei pela iniciação científica em 2001, né? Fiz 2 anos de iniciação científica, depois eu fiz mestrado. Mas quando eu virei docente e tive a minha primeira linha de pesquisa lá no Instituto Maior de Tecnologia em São Caetano, eu percebi que eu poderia atuar por essa linha especial aí da pesquisa científica. A gente sabe que a gente faz um pouquinho, aí um colega do outro lado do mundo faz uma outra parte, e quando a gente junta esses conhecimentos, a gente transforma mesmo em ciência. E no nosso caso, né, que é a engenharia, a gente sempre quer aplicar essa ciência para o bem da sociedade, né? Então, eu sempre tenho esse objetivo que no final eu tenho que aplicar o meu conhecimento para melhorar, no meu caso, as obras de engenharia civil, as obras de infraestrutura. É isso que eu busco fazer. Agora, o país, quando ele entende que um pesquisador pensa dessa forma e tenta dessa forma e age dessa forma, o Brasil acaba ganhando, né? Qual a forma de se ganhar consciência na tua área em questão? Na minha área específica, uma área bem aplicada, né, das obras de infraestrutura, o pesquisador precisa entender que a sociedade tem problemas, as obras têm problemas, e a gente tem que ir até as obras, né, conversar, dialogar com o meio produtivo da engenharia, é super importante na minha forma de ver, e de lá a gente vai buscar muitos problemas e vamos ajudá-los a resolver esses problemas, ou pelo menos mitigar esses problemas, né? Então eu sempre tenho em mente que eu tenho que conversar com colegas, ex-colegas de profissão, na época que eu estava na indústria, ou colegas que estão como projetistas, como tocadores de obra, né, no meu caso, e sempre vão ter problemas para serem resolvidos, serem estudados. Então a gente busca fazer isso. Um exemplo é uma aluna que eu tenho atual de mestrado, ela é projetista do metrô de São Paulo. Então ela conseguiu dados de monitoramento de uma escavação de uma estação do metrô, conseguiu retirar amostras indeformadas, e a gente está fazendo um estudo bem interessante. E esse estudo é um estudo muito aplicado, porque o pessoal está na frente de escavação escavando e a gente está estudando o que está acontecendo com esse maciço de solo, nesse caso, né? Então, quando a gente pensa que pesquisadores com esse perfil contribuem para o bem do país, para a população como um todo, a gente imagina ciência, tecnologia e inovação vale a pena, né? Vale a pena a ciência, vale a pena todo aquele dinheiro aplicado nessas linhas, né, de pesquisa. Professor, conta para a gente quem quer ser um cientista, o que deve fazer, hein? Bom, primeiro ele tem que gostar de investigar. É o primeiro passo, né? Um outro passo é que ele tem que saber trabalhar em equipe. Ele vai orientar pessoas, ele vai ter pares que às vezes estão em níveis mais altos do que ele, tem que saber essa cooperação, tem que saber fazer gestão de projeto, você tem recursos, né? Os recursos são escassos para pesquisa no Brasil, e você tem, lógico, um objetivo da tua pesquisa, você tem que buscar esses objetivos, você tem que divulgá-los por meio de bons artigos científicos. Acho que esse é o papel primordial, né? E saber que você não vai salvar o mundo com a tua pesquisa, mas você vai poder colaborar para resolver um problema que a sociedade tem. Agora, pensando assim, há muita gente que nos assiste que está falando assim, puxa, eu queria continuar conversando com o professor Fernando, né? Ele deve ser um cara para trocar ideias, para me dar ideias, para me motivar a fazer algo. Qual é o caminho para chegar no professor Fernando? Bom, tem 2 caminhos, né? Eu estou como diretor do CETEP, então você pode entrar em contato lá com o nosso centro para ter o acesso para conversar comigo, conversar com a nossa equipe do CETEP lá. E também você pode me encontrar no departamento de geotecnia da Escola de Engenharia de São Paulo lá, né? Tenho atuado desde 2022.
Aliás, eu sou aluno desde sempre lá do departamento e agora mudei meu status para docente. Então você pode me encontrar na Geotecnia e também no CETEP da Escola de Engenharia de São Carlos. Quando um país precisa se desenvolver, a ciência é uma das vias principais, a educação. Ciência, educação, a inovação e tudo mais. Agora, como o professor pode se imaginar um país melhor através da ciência, da tecnologia e da inovação? Olha, primeiro um país tem que investir em educação. Temos que investir em educação de primeiro grau, de segundo grau e continuar investindo em educação de terceiro grau, né? A formação de profissionais. Eu penso muito que os cursos técnicos são muito importantes, de primeiro grau e de segundo grau, porque já dão uma formação inicial para o aluno, né? A sociedade precisa entender, os governantes também, que é muito importante investir em ensino e pesquisa. Que isso vai ter resultado, o resultado não é rápido, não é daqui para 5 anos, mas daqui para 50 anos a gente consegue ver uma grande mudança, né? Com o investimento em ensino e educação, pesquisa, a gente vai estar investindo por tabela em inovação, né, em tecnologia, biotecnologia, coisas atuais como inteligência artificial, biotecnologia, tudo que a gente precisa, né, daqui por diante. Então, por favor, né, invistam em invistam em ciência, em pesquisa, que a gente vai ter bons resultados para o país. E é assim mesmo, conversando com pessoas tão interessantes, tão interessadas em ciência, tecnologia e inovação, principalmente pensando na sua educação, no desenvolvimento de um país, é que nós acreditamos, nós vamos ter um mundo melhor. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Até lá!